time que vai a campo neste domingo, teremos certamente novidades. Tanto o Gabriel Barbosa como o Rodrigo Caio foram relacionados, treinaram entre os titulares neste sábado, na última atividade da equipe aqui no Rio de Janeiro, e devem começar a partida. Além deles, o Isla é mais um jogador que deve iniciar o jogo, fazendo a sua estreia com a camisa do Flamengo. O Thiago Maia pode aparecer entre os titulares na vaga do William Arão. O Gerson e o Arrascaeta são dois jogadores que também devem retornar à equipe titular, já que não atuaram contra a equipe do Botafogo. O Flamengo, 15º colocado no Brasileirão, precisa de uma vitória para voltar a trilhar os caminhos dos resultados positivos. Direto do Rio de Janeiro, com informações do Flamengo, Flávio Amêndola. Boa, muito obrigado, Amêndola, obrigado também ao Gudrian. Jogo bom, hein? Santos e Flamengo, um dos maiores encontros da história do nosso futebol, dois times gigantescos e com os técnicos tendo a semana livre para trabalhar. E aí, Abel Neto, Santos e Flamengo, Raniel vai ser o atacante, né? O Marinho vai para o jogo e do lado do Flamengo, o Thiago Maia deve ser titular, o William Arão deve perder a posição no time. Gabigol e Rodrigo Caio têm chance de jogar e devem jogar, e o Isla deve fazer aí a estreia. O que você espera, Abel? Abre o microfone, Abelão. Tá vendo, Paulo Lima? Não é só você, Paulo Lima, eu também. Tá fazendo escola, velho. Espero um grande jogo, João. E com a confirmação do Marinho pelo lado do Santos, o Gabigol e o Rodrigo Caio do lado do Flamengo. Claro que essas presenças tornam ainda melhor esse grande clássico entre Santos e Flamengo. No Santos, com a ausência do Alisson, né? Ele foi expulso no último jogo contra o Palmeiras, o Jobson entrando ali no meio de campo. Eu acho que o Santos ganha um pouco ali no toque de bola no meio de campo, mas perde na pegada. O Alisson tem mais força na marcação. E é exatamente o meio de campo, na minha opinião, na minha visão, o setor aí em que o Santos tem tido mais problemas, por causa de dois jogadores que jogaram muito na última temporada e que até agora estão muito abaixo. O uruguaio Carlos Sanches e o Pituca. Inclusive, no último domingo, no clássico contra o Palmeiras ali com a sua garotada, né, com o Patrick, o Gabriel, o Bruno Henrique, enfim, Lucas Lima dominou o meio de campo, foi melhor que o Santos, ganhou merecidamente o clássico. E se o Santos não melhorar nesse setor, que a gente sabe que é um setor fundamental, olha, o Flamengo tem tudo para se dar melhor, porque a gente sabe a força do Flamengo, apesar dos problemas que tem tido o Flamengo desde que chegou o Domenech Torren. Então o Santos depende muito aí desse meio de campo e, claro, o Marinho e o Soteldo ali na frente. Essa estreia do Isla, já que eu estou falando no Soteldo, tem um lado que pode ser visto como um lado bom. O Isla é um jogador experiente, que chega aí para suprir a saída do Rafinha, mas, por outro lado, o Isla não joga desde março, né? E dependendo de como ele estiver fisicamente ou se sentir muito aí a falta de ritmo de jogo, ele pode sofrer com o Soteldo, se o Soteldo também tiver num dia inspirado, o que não acontece também há um bom tempo. O Marinho tem sido o destaque. A gente sabe que os dois são os caras que movimentam esse ataque do Santos com muita velocidade e tal, mas o Soteldo nas últimas partidas tem deixado a desejar e o Marinho tem jogado muito bem, tem feito gols e jogadas importantes. O Caio Jorge muito tímido ainda, por isso acredito que o Cuca vai tentar aí o Raniel na frente. E do lado do Flamengo, falando um pouco mais do Flamengo, olha, na minha visão, ô João, o que o torcedor do Flamengo espera, principalmente do meio de campo para frente, o que o torcedor do Flamengo espera e tem torcido muito, é que o Flamengo jogue com William Arão, provavelmente não vai ser isso, mas William Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. É a formação que tinha no ano passado, que o Flamengo jogava muito e que o Domi ele tem feito modificações. No jogo entrou o Vitinho, no outro entrou o Pedro Rocha, no outro entrou o Diego, e que até agora não acertou. É óbvio que lá atrás ele é obrigado a mudar, né? Porque o Rafinha foi embora, o Rodrigo Caio acabou se machucando, e aí ele tem que fazer outras coisas. O Pablo Mari já foi embora faz tempo. Então são mudanças que tem ali no setor defensivo que tem que fazer. Do meio para frente tem sido por opção dele. Teve um jogo que ele deixou o Arrascaeta e o Gerson no banco. Enfim,
a gente viu aí que pode ser que entre o Thiago Maia, que a gente sabe, o Thiago Maia ele tem potencial, é um bom jogador. No lugar do jogador. Arão. E agora, teve uma semana para trabalhar, assim como teve o Cuca. Se tivesse que apostar, eu apostaria no Flamengo amanhã. Apostaria no Flamengo, até porque o fator casa, o fator Vila Belmiro, ele diminui muito sem a torcida, com o estádio vazio. Né? Os dois times vivem um momento assim de oscilação, de problemas, mas o Flamengo tem mais time. Com uma semana para trabalhar, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Flamengo. Muito bem. E você, Carlos Simon? Esse jogo histórico, né? Teve o 5-4, aquele em que o Ronaldinho Gaúcho e o Neymar acabaram com o jogo. Aquele jogo ficou na memória, tá entre os grandes jogos do futebol brasileiro, né? Inesquecíveis, daqueles jogos inesquecíveis, né? Esse jogo eu acho que tá muito parelho. O Flamengo, quem diria? Quem diria em jogo técnico ia fazer tanta diferença? Quantos debates nós participamos de que tira o técnico, vai eu treinar, vai tu treinar e tudo a mesma coisa. O Flamengo, a casa caiu. O Flamengo não tem mais. Tu vê o Gabigol brigando com o goleiro, com o Diego, o Caio entra na jogada, bate boca com o outro, aí o Diego já compra a briga do goleiro. Tá desse jeito. Entendeu? Um monte de jogadores vaidosos, não é? Craques que jogam muita bola, mas que o Jesus tinha o time na mão. Né? O Turan, né? Esse novo técnico aí, espanhol, não tem. Então as brigas começaram e o Flamengo definitivamente não é mais o mesmo. Eu também apostava antes da competição de que tem o melhor elenco, né? E era o favoritaço para o Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras. E não é o que nós estamos vendo. É bem verdade que é um campeonato atípico, né? Devido a essa pandemia, muita coisa a gente vai ver, muitas equipes de baixíssimo nível técnico, mas essas duas... Então o Flamengo não é mais o mesmo. E o Santos também trocou de técnico, o Dunga que foi um grande jogador de futebol, capitão técnico. O Cuca, claro, o Cuca, que é o novo técnico do Santos, é um cara que conhece muito futebol, né? E tem um estilo de jogar que me agrada, um cara que joga para frente. Então, para mim não tem favorito, né? Embora o Santos jogando na Vila pode crescer, é verdade que o elenco do Flamengo é melhor, mas também para mim não tem favorito, é jogo para empate. Muito bem, jogo por empate. Ô Paulo Lima, será que o Domi vai engrenar no Flamengo, hein? Amanhã será o 6º jogo dele e ele teve uma semana aí para colocar a filosofia dele, se entender com os jogadores, deve promover o Thiago Maia como titular na vaga do Arão, o Isla deve estrear, o Rodrigo Caio e o Gabigol devem jogar. Qual é a sua expectativa, PL? Ô João, não dá para comparar o período Jesus com o período Domi, porque no período Jesus, quase ninguém teve lesão no Flamengo. Era o time de A a B. A, B, C, D até Z. Todo mundo sabia como jogava. Né? Tirava uma pecinha aqui, mas lesão para poder mexer com a equipe, não teve. O Rodrigo Caio ficou um período fora, né? Mas nada muito crônico, nada muito grave. E todas as peças que entravam davam conta do recado. Ele chega no momento em que ele traz uma filosofia diferente, né? Ele tem deixado, inclusive, uma palavra que a gente não escutava no Flamengo, mistério na escalação. Mistério. Está fazendo mistério na escalação. O Jorge Jesus, em algumas vezes, podia surpreender, mas a base do time, como o Abel falou, todo mundo sabia. Me preocupa essa aceleração, né, desse processo do Rodrigo Caio e do Gabriel Barbosa. É possível que voltem? É possível que sejam escalados? Ou estão viajando para poder fazer parte do grupo, para fortalecer, né, para dar unidade no time do Flamengo? Mexer no Willian Arão, para botar o Thiago Maia, fazer uma nova dupla de zaga, a estreia do Isla. Também tem abordado essa questão do Soteldo pelo lado esquerdo do campo. O Soteldo, por mais que não esteja muito inspirado ou inspiradíssimo, ele bota para dançar, ele chama para dançar, né? Ele chama para dançar. E se não tiver capacidade física, porque tecnicamente a gente sabe que o Isla é competente, mas capacidade física, vai passar aperto, vai jogar em cima dele. O Cuca não é trouxa. O Marinho é uma dúvida pelo lado do Santos, né?
A perspectiva grande é exatamente essa, né? É saber como será essa nova administração do Dome num jogo tão importante, tão delicado como esse contra o Santos. E do outro lado, o Cuca vai como franco-atirador, né? Ele chegou agora, pegou o time do Gesualdo, já conseguiu bons resultados, outros nem tanto, mas trouxe uma coisa que é legal da gente ver. O Santos mais solto, mais descontraído, como o Simon falou, né? Um técnico que joga para frente, não é aquele esquema, vamos jogar para trás, vamos garantir resultado, não. Ele abre o jogo. Não enxergo, por mais que o Flamengo tenha esse grande elenco, nesse momento, como a gente dava em tempos atrás, um favoritismo cristalino para o Flamengo. Não enxergo, João. É jogo de muito, mas de muito equilíbrio e muito perigoso para a estabilidade do Dome no comando rubro-negro. É verdade, o Flamengo joga com o Santos na Vila e depois a outra partida também é fora de casa, quarta-feira contra o Bahia lá em Pituaçu. Contra o Bahia lá, são 2 jogos seguidos fora de casa. Marco de Vargas, é um jogo muito importante para o Domenech Torre, hein? Muito importante sim, João. Porque o Flamengo ainda não apresentou um grande futebol sob o comando do técnico catalão. E é necessário, claro, de um período de adaptação. Esse período está acontecendo. Essa semana de trabalho pode ter incrementado algumas ideias ali, colocado em prática alguns conceitos dele nos treinamentos com os jogadores do Flamengo. Então, a curiosidade se dá em relação a isso. Se com esse tempo, período curto, é claro, mas algum tempo de relacionamento íntimo com os atletas e treinamento específico relativo aí às suas ideias de jogo, o Dome vai conseguir fazer com que os jogadores do Flamengo coloquem em prática aquilo que ele quer para esse elenco. É claro que tem alguns conceitos bem diferentes daqueles que eram aplicados pelo Jorge Jesus, isso já é público e notório, a gente sabe que tem coisa diferente para acontecer, e o elenco ele precisa de um tempo de maturidade, ele precisa assimilar isso e colocar em prática com calma aquilo que o Dome quer. Então, é claro, eu concordo com o Abel, acho que o Flamengo ele tem um leve favoritismo nesse contexto aí do jogo com o Santos ainda ele apresenta altos e baixos, embora o Cuca tenha feito um bom trabalho desde que assumiu, mas é muito recente também, muita coisa do que vinha sendo feito ali com o time do Santos ainda existe. É uma coisa que vai acontecer naturalmente, essa transição do trabalho do comando técnico português anterior para o comando técnico do Cuca, mas nesse momento, claro, que o Flamengo tem um grande potencial, ainda é um dos favoritos para vencer o Campeonato Brasileiro e a gente precisa ver se o trabalho do Domenech realmente vai começar a aparecer agora. É uma expectativa criada em cima dessa semana de trabalho e vamos ver então na prática, dentro do jogo, contra um Santos que em casa, mas sem torcida, pode ser vulnerável, esse trabalho do Flamengo diferente aí, sob o comando do Dome. A expectativa é essa, para ver se alguma coisa vai mudar depois de uma semana de treinamento, de conversa, de intimidade do Dome com os jogadores, João. É verdade, olha aqui, esfregando as mãos, hein? Eita, deve ser bom. Esse Santos e Flamengo amanhã na Vila Belmiro, 4 da tarde, hein, Quartarolo? Aqui eu acho que vai ser bom jogo, vai. Os dois times realmente têm uma postura de não ficar muito esperando. O Santos tem o DNA ofensivo, como sempre se falou, embora em alguns momentos até não seja assim com alguns treinadores. Mas o Santos já se acertou mais defensivamente com o Cuca, embora tenha tomado 2 gols do Palmeiras. Como o Abel Neto falou, o Palmeiras mereceu ganhar o jogo, aconteceu, é um clássico, faz parte também. Eu vejo o Santos um time que está tentando se acertar. Mas o Santos não tem assim um grande elenco. Tem que jogar com o que tem aí. Acho até que o Jobson é, para mim, mais jogador tecnicamente que o Alisson. Só que toda vez que ele vai jogar, ele não joga o que a gente espera que ele deve jogar. E daí o Alisson volta a jogar, é um grande marcador e ajuda realmente o time. Eu não tiraria o Caio Jorge, não. Acho que o garoto tem que ganhar rodagem, é muito jovem, é verdade, mas eu deixaria o Caio Jorge lá. Talvez pela possível ausência do Marinho, ele esteja pensando em alguém mais experiente. Mas é um experiente muito ruim. Dizem que a gente não deve criticar atacante que fica muito perto do gol e ele acaba de vez em quando fazendo gol. Mas o Raniel é muito fraco. E o duro que o Uribe também é muito fraco.
passaram a perna do Santos. O Santos não tem centroavante, ele que na história teve jogadores consagrados para a posição. Do lado do Flamengo, eu acho que o Isla vai acabar jogando pela experiência que ele tem. Botar o Mateuzinho pode sofrer mais, ou improvisar alguém. O técnico deve chegar e conversar. O Isla, o cara que joga lá do seu lado, é um driblador, é um cara que busca o fundo, que dribla para o meio. Você não precisa atacar muito, só não deixa ele jogar. Pelo menos faça uma marcação legal. Ele tem experiência para fazer isso. Não sei se suporta 90 minutos. E o William Arão é sempre o nome de plantão, para não falar outra coisa, né? Antes da chegada do Jorge Jesus, todo mundo adorava o Cuéllar, mas quem jogava mais era o William Arão. E para mim é um ótimo jogador. A coisa começa a degringolar no meu campo, sai o William Arão. Eu não sei se ele não tem força, ninguém o defende lá dentro. O Thiago Maia, para mim, desde a época do Santos, tem muito potencial, mas parou naquilo, não desenvolveu, foi mal na Europa e joga muito de ladinho, na minha opinião. Isso que o Abel falou é verdade. Do meio para frente, o time está escalado, não mexe. Sabe o que está faltando, na minha opinião, no Flamengo? Parece que isso não existe mais no futebol por falta de personalidade de alguns jogadores. Parece que todo mundo tem que chamar o empresário ou o assessor de imprensa para falar com alguém. Antes, a gente citou aí o Mário Sérgio Pontes de Paiva, o Carlos Alberto Torres. Esse é o típico momento que, quando sair do vestiário, os jogadores se reúnem entre si e falam assim, esquece o que aquele tonto falou lá no vestiário e vamos fazer o nosso jogo. Porque o que ele está falando não está batendo. Vamos fazer o nosso. E depois do jogo a gente fala, o professor ajeitou, ajudou a gente, porque ele não está percebendo o que está acontecendo, João. É verdade. Aliás, olha só, o SofaScore, que é um site muito interessante, né, de estatísticas e números do futebol, ele traz dados interessantes do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo é o time que tem a maior posse de bola até agora no campeonato, o time que criou mais chances de gol no campeonato e também o time que mais desperdiçou essas oportunidades. Essas informações não demonstram que a culpa maior deste momento do Flamengo é dos jogadores e não do Dome, que também tem culpa, mas a culpa maior não estaria com os jogadores mediante essas informações? O que vocês acham? Joguei a bola aí, vamos ver quem pega para jogar. Vamos lá. Pá, é com vocês. Não, acho que não. Acho que não. Ih, Abelão pediu o jogo. Vai lá, Abelão, manda ver. Não acho que... Joga em mim. Eu acho que os jogadores, eles têm a responsabilidade deles, mas o técnico tem muita responsabilidade. Ele mudou muita coisa num time que estava pronto, que estava acertado. É a minha visão. E é indiscutível o bom trabalho que fez o Jorge Jesus, o Sampaoli não ganhou nenhum título, fez um bom trabalho no Santos, o Cudê está fazendo um bom trabalho. Eu acho que o técnico estrangeiro ou brasileiro, a gente tem que elogiar e tem que criticar. Mas, às vezes, eu concordo com algumas coisas que quando alguns técnicos brasileiros reclamam. Por exemplo, se fosse um técnico brasileiro chegando num time como o Flamengo, com o elenco que o Flamengo tem, com o futebol que o Flamengo jogou no ano passado, chegasse fazendo um monte de mudança e estragando o time, que a palavra é essa, assim, ele fez umas mudanças de uma hora para outra e no discurso de apresentação falou que não ia fazer, que ia fazer aos poucos e tal. Se fosse um brasileiro, já estaria caindo o mundo em cima, muito mais do que está com o Domenech. Então, eu estou me incluindo aí, tá? Se tem algum erro, eu acho que às vezes é inconsciente e eu também cometo. Eu acho que às vezes a gente pega mais leve, porque o estrangeiro ele chega com cartaz, não sei o que acontece, que às vezes a gente pega mais leve. Eu, em geral, tento tratar da mesma forma, brasileiros e estrangeiros. Porque tem técnico bom brasileiro e tem técnico que não é tão bom ou ruim brasileiro e estrangeiro também. Mas com os estrangeiros eu acho que a gente pega mais leve. Se fosse um brasileiro fazendo o que o Domi está fazendo e com essa campanha que ele está no brasileiro, com esse time do Flamengo, o massacre seria muito maior. Eu me incluo aí, tá? João... perfeitamente. Vale lembrar, claro, Paulo, sim, Paulo, só uma informação, vale lembrar, ele vai amanhã para o 6º jogo, né? E nós mostramos na programação do Fox Sports, ao longo da semana, um comparativo aí dos primeiros jogos do Jorge Jesus
e do Domenech. Vale lembrar também que a esta altura de trabalho, o Jorge Jesus passava por turbulências e sofria críticas no Flamengo, né? A partir do momento que se classificou nos pênaltis em cima do Emelec na Libertadores da América e logo depois veio a derrota para o Bahia por 3-0, a partir dali, depois da derrota para o Bahia, já com 8 jogos, é que o Jesus engrenou. E aí nós vimos o que aconteceu. E o Dome amanhã vai para o 6º jogo. É apenas uma informação. Diga, PL! Ô, João, é claro que você tem razão quando você aborda esse assunto, né, da pouca quantidade de jogos que o Flamengo vai fazer. E você ressaltou aí os próximos jogos que serão contra o Bahia, não é isso? E depois vai jogar do Santos contra o Bahia. Fortaleza no Maracanã. Depois Fortaleza no Maracanã, depois. Então vamos ter mais 3 jogos contra equipes, até certo ponto. O Bahia, que já tem um técnico consolidado, e o Fortaleza, que tem um técnico consolidado. Então o jogo contra o Santos é um jogo que tem um técnico que tem 6 jogos e o Cuca também tem poucos jogos. Vamos por aí. Sobre a questão do... Sim. Você sabe que eu sou completamente... eu sou meio cético em relação à questão de números no futebol, né? O basquete tem uma coisa mais histórica com números, né? Mas no futebol eu acho que não cabe muito, né? Porque o time que mais perde gol, o time que mais isso, o time que mais aquilo, mas é o lanterna do campeonato. Me desculpa, nada contra as estatísticas, nada contra nada disso. Não pode ser referência para a gente avaliar ou abalizar o Flamengo pelo número de oportunidades perdidas. Não pode. Não pode, não pode. O jogo contra o Atlético Mineiro, sim. Contra o Atlético Mineiro, sim. 15 minutos, 18 minutos. Ano passado, aquelas bolas todas entrariam. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, tudo entraria. São esses números. Olha aí o Flamengo com o maior ataque, número de chutes, não sei o quê. Está onde na tabela? Não representa muita coisa. E os outros times não tem também percentual? O Internacional não tem. Eu quero saber o percentual do Internacional. Então, como o Flamengo está, vamos dizer assim, nessa crista da onda, né? Está nessa crista da onda, surfando ainda sobre o sucesso do Jorge Jesus, a gente fica muito no comparativo. Esquece. O negócio é o hoje. É viver o hoje. O passado não se esqueça. Se armazena, se guarda, se reverencia, se memoriza, né? Agora, o hoje do futebol é que o Flamengo não decolou e o trabalho dele até agora ainda não teve resultado. Estou com você, é cedo para avaliar. E também estou com o Abel. O Cuca, outro dia, falou isso. Lá fora também tem técnico ruim pra caramba. Pega a parte de baixo da classificação do espanhol, do inglês, do alemão, do italiano, do português, do francês. Olha a parte de baixo da tabela lá. Quem são os técnicos? Alguém sabe? A gente conhece o Klopp, né? O Nagelsmann. Então, é complicado. Ele chegou agora. O cartão de visita deles ainda, João, lembrando aquele personagem do Chico Anísio, né, do seu Alfacinha, até agora ele não conseguiu distribuir cartão de visita para ninguém no restaurante da esquina. O Jorge Jesus já chegou desfilando com as mulatas da escola de samba na passarela do samba do Carnaval Carioca. A diferença é grande, João.